uma atuação nada demais do Flamengo com o time titular no último jogo antes de ir para o Mundial do Marrocos, né, Piperno? Boa tarde, meus amigos. Um grande abraço à nossa audiência. Você sabe o que quer dizer isso? Nada. Uma competição diferente, motivação de jogadores é diferente. Você imagina o seguinte, rapaziada, hoje nós vamos jogar contra, com todo respeito, o pujante Boa Vista. Aí o treinador vai lá, faz a preleção dele, o jogador se concentra para o jogo. Aí daqui uma semana, 10 dias, esse mesmo treinador, esse mesmo grupo, eles estão lá reunidos, e aí o treinador vai falar, gente, hoje o nosso jogo é contra o Real Madrid. Ele vai fazer a preleção dele. É outra coisa, muda tudo, muda a questão anímica, muda inclusive o envolvimento para o jogo. E às vezes, isso é muito comum, a gente já viu seleções campeãs do mundo, times que venceram competições importantes, no último compromisso, no último amistoso, ou na última partida válida por uma competição menor, o envolvimento, o empenho é outro, diferente, isso é humano, quer dizer, é diferente, por exemplo, a gente trabalhar numa final de Copa do Mundo e trabalhar num jogo de primeira fase de Campeonato Paulista, é humano, quer dizer, então, eu Mas acho também que... quer dizer nada, eu acho que não, porque esse Flamengo do Vitor Pereira ainda não jogou bem. Ele ainda não jogou bem. Podemos considerar uma outra coisa, Pilhador. Então, se a gente ficar restrito ao jogo de ontem, não quer dizer nada. Se a gente avaliar o que o Flamengo fez nesse começo de temporada, aí sim há sinais preocupantes de um time que visivelmente não está pronto, que não está adaptado às ideias do seu novo técnico, até porque talvez ele nem tenha entendido bem ainda o que o seu novo técnico quer. Fora isso, tem uma outra questão que é a adaptação, que é a reinserção do Gerson nesse time. O Gerson é diferente do João Gomes. São dois ótimos jogadores, mas de características diferentes. Então, eu falei naquele jogo contra o Palmeiras, o Flamengo agora vai ter que se readaptar, por exemplo, à ocupação de meio campo, ao trabalho de cobertura da defesa, né? Ao trabalho que os homens da frente vão ter que fazer na contenção. Então, tudo isso muda um pouco. Com a perda do João Gomes, né? Com a perda do João Gomes. Então, essa é a parte mais difícil. O complicado é isso. O complicado não é que o Flamengo jogou mal ontem. É exatamente o fato de que o Flamengo ainda não jogou bem nesse ano. A gente tem um Flamengo, né? Bruno, Vanderlei, Nilson, que chegou a jogar muito bem na chegada do Dorival, mas que caiu muito no fim da temporada. Inclusive as duas finais. Péssimas atuações contra o Corinthians, péssima atuação contra o Atlético Paranaense na final da Libertadores, onde ganhou por 1-0 com um jogador a mais, sem pressionar o adversário. E nesse ano o Flamengo também não começa bem, nem em atuações. É preocupante a situação do Flamengo nas vésperas do Mundial, porque o que o torcedor esperava era que o Flamengo chegasse voando, jogando bem, e não é o que acontece. Mas a gente sabe como é futebol. Às vezes você tá voando, chega lá e faz papelão. Às vezes tá mal, chega lá e consegue uma zebra. Boa tarde a todos. O Flamengo realmente não está bem. E o Mundial ele é um torneio que, claro que o campeão europeu vai ser o favorito ao título, seja o Flamengo, o campeão sul-americano, Palmeiras, qualquer um. Então o Real Madrid é um favorito. Um jogo Real Madrid-Flamengo, mesmo com o Flamengo muito bem, o Real Madrid é favorito por mais qualidade que tem o time do Flamengo, e tem muita. Assim como o Palmeiras no ano passado fez um jogo duro com o Chelsea era o favorito e acabou ganhando o jogo. E normalmente a semifinal para o campeão sul-americano é um jogo duro. O Palmeiras no ano passado ganhou, no ano retrasado não ganhou. Perdeu para o Tigres e outros já perderam. Então, acho que preocupa até assim para esse primeiro jogo. Esse primeiro jogo pode ser até mais complicado do que as pessoas imaginam, porque Flamengo e Palmeiras, eles elevaram o nível de jogo assim do futebol brasileiro, sul-americano, pensando neles, pensando no campeão brasileiro, no campeão sul-americano. Os campeões brasileiros e da América do Sul dos últimos anos, e normalmente são Palmeiras ou Flamengo, eles são melhores que os campeões do Brasil e da América do Sul dos últimos 5, 6 anos. Eles elevaram o nível, mas ainda assim ele pode ter uma semifinal dura. É natural assim, o que acontece, como o Piperno falou, é um início de temporada, é um novo técnico, aí foi uma opção do Flamengo de trocar o treinador. Todo o treinador que chega no Flamengo, ele tenta arrumar o time de uma maneira, assim, o Vitor Pereira, ele chegou, a Arrascaeta de um lado, Everton Ribeiro do outro, aí com a bola, claro, com mais liberdade, mas acaba depois jogando os quatro da frente todos muito próximos, né? Esse time do Flamengo teve bons momentos, pegando lá atrás, desde 2019, teve bons momentos coletivos, né? 2019 no segundo semestre muito, e em outros momentos também, com o Dorival no passado teve alguns momentos.
Mas a base desse time é o talento dos seus 4 da frente, o diferencial desse time. O que faz o Flamengo, dentro de campo, ser melhor do que a maioria dos times do continente, ser um dos melhores times do Brasil e da América do Sul. O Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o Gabigol e o Bruno Henrique e agora o Pedro. Eles são o diferencial, então acaba dependendo muito deles, né? E também esses jogadores estão voltando. Ontem o Vitor Pereira já armou um time um pouquinho diferente, ele já voltou mais ou menos para o desenho do time do Dorival ano passado, ali um losango no meio com os 2 atacantes. Então, assim, é um Flamengo que é natural que esteja começando o ano mais ou menos, vai crescer, vai melhorar, mas também é um Flamengo que nos últimos anos ficou insatisfeito, torcida, imprensa, mesmo com títulos, né? O Flamengo trocou o seu treinador agora mesmo com títulos. Então eu já falei aqui algumas vezes, o Flamengo ele quer, além dos resultados, um futebol muito bom, que eu acho legal tentar um futebol bom. Mas eu não sei se o que o Flamengo busca é alcançável para o futebol brasileiro, para o equilíbrio que tem, para o calendário. Então o Flamengo mesmo, ano passado com a Copa do Brasil e Libertadores, trocou o seu técnico. Então é um Flamengo que depende muito dos talentos individuais, mas não tem a menor paciência para processo, para que o trabalho desenvolva. Então já começa o ano com uma certa pressão. E para vocês, né, antes da gente entrar no assunto do Vidal aí, que é a grande polêmica do momento, inclusive ele postou 1 hora atrás um pedido de desculpas ao Flamengo, à torcida do Flamengo. A gente vai colocar na tela aqui o pedido de desculpas do Vidal. Mas sobre isso que o Bruno falou, parece que pode ficar claro em pouco tempo, dependendo da situação desse Mundial, que o Flamengo errou em tirar o Dorival, porque o Flamengo tira o Dorival, que tinha sido campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, e contrata o Vitor Pereira, que não teve resultado no Corinthians. É bom isso a gente deixar claro. Agora, esse Mundial pode ser o divisor de águas para o Flamengo? Porque se fizer feio no Mundial, depois da Supercopa, a torcida já vai começar o ano bem satisfeita com o Vitor Pereira. A gente sabe como é. O Flamengo não fazer feio no Mundial é passar para decidir. Isso não é fazer feio. Porque na decisão o Real Madrid é amplamente favorito. Amplamente favorito. Não, mas também dependendo da forma que for a final. E aí, Real Madrid e Flamengo é Real Madrid. Pode ter cornetagem se tomar uma goleada. Um jogo feio. Sim, mas ele é favorito. Então, se chegar à final, já fez o papel que tinha que fazer no Mundial, o Flamengo, na minha opinião. Quanto a errar, o erro foi grotesco. Porque ele colocou um treinador, o tempo vai te mostrar isso, que não é querido pelos jogadores. Aí dançou. Aí o treinador que não é querido pelos jogadores do Flamengo, dança. E o Vitor Pereira chegou com encrenca já. Então, rapaz, e tirou um cara que era queridíssimo pelo grupo do Flamengo. E é mais técnico que o Vitor Pereira, que é uma enganação do Vitor Pereira. É uma cascata. Eu vi o currículo dele de conquista que eu teria nos times que ele dirigiu. Vai pro inferno. Então, quer dizer, venderam uma imagem de um cara super técnico, extraordinário, e ele não tem nada desse super técnico extraordinário, o Vitor Pereira. Então, um erro grotesco da diretoria do Flamengo em trocar o Dorival e um erro grotesco também se aceitar o pedido de desculpas do Vidal. Do Vidal a gente vai falar já, mas, Wander, você também era um defensor do Dorival, né? Nessa situação. Eu era analisando o trabalho do professor Dorival, que chegou como interino, já vou repetir isso de novo, né? É unanimidade, só para, antes de te passar, você também respondendo, aqui na mesa, que o Vitor Pereira não fez nada de especial no Corinthians e, por enquanto, nada de especial no Flamengo? É unanimidade na mesa? Começando por isso, eu queria dizer que... especial? A bem da verdade, primeiro, não fez nada de diferente no Corinthians. Isso parece que todo mundo concorda. Mas ele também, desde o primeiro discurso, ele deixou muito claro que o trabalho dele poderia ter frutos se ele tivesse tempo. Isso chegando no Corinthians. Na minha opinião, ele teve tempo e o trabalho não prosperou. Não foi aquilo que se esperava. Imagino que o próprio corintiano entenda exatamente dessa maneira. No caso, agora, eu estava dando uma lidinha aqui, essa última participação dele, ele disse que quando ele aceitou o desafio, ele sabia perfeitamente que era um tempo curto para essa sequência de jogos. Então, ele falou, ele sabia que era isso. Então, o tempo joga contra ele. Mas, ao mesmo tempo, ele, imagino, aceitou o desafio porque ele tinha um pacotão de esperança na frente dele. 4 títulos, né? Tá certo? Para disputar. Se a coisa encaixasse, já imaginou? Logo no início da temporada seriam 4 oportunidades. Se a coisa se encaixasse com esse elenco espetacular que tem o Flamengo, seriam 4 títulos. Agora já não são mais, são 3 que ele vai disputar.
né? E esse próximo aí é bem difícil, possivelmente contra o Real Madrid. Eu acho que ele tem razão, o tempo é curto mesmo. Agora, se ele vai conseguir fazer alguma coisa diferente, eu não sei, eu acho que ninguém sabe aqui. Ficou todo mundo na linha do tudo pode acontecer, o que é verdade. Agora, ele tem um elenco importante aí. E esse grupo já não estava jogando, digamos, com muito brilho nessa parte final do Dorival Júnior. Inclusive nas finais, né? Como Inclusive as finais, né? Não estava jogando com muito brilho o time do Flamengo. Continua assim. O Piperno falou, sabe o que significa isso? Nada. Ele tem razão. Mas para quem é torcedor, se o time está treinando bem, joga um amistoso contra um time comprovadamente muito mais frágil e faz 5-0, dá uma carga de esperança maior, porque quando você enfrenta um time frágil, que é o caso do Boa Vista, o que é a recomendação, a receita para um outro time? Golear o adversário. Você não vê, o São Paulo goleou o Guarani, não foi? Portuguesa. Goleou a Portuguesa. Ei, São Paulo, vim aqui só para te ver, vão acabar com o Corinthians. Tomou uma pancada no jogo seguinte. Então, mas pelo menos, naquela saída lá do estádio, os torcedores do São Paulo saíram, puxa vida, time fraco, é verdade, a Portuguesa. O que faz um time mais competente? Goleia. Quando não acontece isso, você pode ficar com o pé atrás. E agora também, tudo pode acontecer, né? Chega lá, atropela o Real Madrid. Você já imaginou? É isso, aí ele vira herói. Vira gênio da lâmpada. Então, é isso. O Flamengo não jogando bem. E jogou ontem, ganhou, gol do Pedro, ganhou o jogo, tudo bem, ganhou. Mas não jogou bem. O torcedor tem razão em ficar com o pé atrás, por exemplo. Representada a nação, 50 milhões de torcedores pelo Asmar, dizendo que, poxa vida, se jogar isso que jogou agora contra o Real Madrid, sub-12 do Real Madrid, pode tomar uma pancada. Eu continuo dizendo que eu acho que o Flamengo não vai fazer feio. Fazer feio é tomar uma sacolada. Perder é o normal, porque... 2-0 tá bom, né? Hã? 2-0 pro Real tá perfeito. Tomar uma sacolada é um placar, lógico. Agora, se perder de uma derrota normal contra o Real Madrid, não é vergonha. Não dá para ser vaiado. É isso. Agora, se ganhar, vamos todos ao Cristo Redentor. Reforçar. Tomar uma sacola... Cristo Redentor que será pintado, né, com as luzes negras. Claro. Será iluminado com as luzes aqui só para te ver. Se tomar uma sacola, o Vitor Pereira não volta nem técnico do Flamengo. Se tomar 5 do Real, não volta nem treinador. Não, aí também não, né, Nilson? Pode ser, ué. E se o Flamengo ganhar, é capaz de não voltar também. Já arruma um emprego lá pela Europa, já fica lá e tal. Assim, veja, o Flamengo não vem jogando bem desde que venceu os 2 títulos em sequência no passado. Agora, eu acho que, é o que eu disse antes, é um começo de trabalho, então o preocupante não é especificamente o jogo de ontem, é o conjunto dessa obra, do final do ano para cá. Agora, é um time que tem potencial para jogar mais. Eu não me impressiono assim com o jogo imediatamente anterior a esses grandes campeonatos, porque a gente já viu muita coisa. O Corinthians, por exemplo, quando foi campeão do mundo, saiu aqui do Brasil depois de tomar um 3-1 aí de um mistão de São Paulo que não queria mais nada com nada, vaiaram os jogadores, o Tite até deu uma entrevista brava, prometendo que no Mundial ia ser bem diferente, e foi. Era outro envolvimento. Agora, não significa também que com o Flamengo vai acontecer a mesma coisa. Assim, eu só acho que esses primeiros jogos... Veja, o que eu falo de começo de temporada vale para o Flamengo e vale para todo mundo. Eu não me deixo empolgar muito, nem para bem nem para mal. O time atropelou nos 5 primeiros jogos. E aí? Agora, então Não, isso... É melhor ganhar. Não, isso é ruim pro Flamengo, então? O quê? É ruim pro Flamengo ter mudado a data? Porque a gente já falou que poderia ser ruim pro Real, porque tá no meio da temporada. Será que pode ser ruim pro Flamengo? Porque o Real tá voando. O Real tá no meio da temporada. Fisicamente. E o Flamengo tá no começo. Porque a gente chegou a falar que poderia ser ruim pro Real. Teria que poupar jogadores, porque vai ter jogos importantes depois. 9 jogos em fevereiro. Tem o Liverpool pela oitavas de final da Champions, 10 dias depois da final do Mundial. Depois tem o Atlético de Madrid pelo Espanhol e depois o Barcelona pela Copa do Rei. Mas é um intervalo grande. Será que é pior, então, pro Flamengo
que tá fora de ritmo no momento da final do Mundial? Eu acho que nesse ponto, sim, da parte física, o Flamengo tá recomeçando, né? O Flamengo fez poucos jogos, o único jogo assim, de mais peso foi o jogo com o Palmeiras. Ele enfrentou um monte de time pequeno do Rio ali, que jogos assim... Diz nada. Jogos, meu Deus, é duro, viu? Mas é o que tem. Um monte de time pequeno ali do Rio e beleza, e vai pro Mundial. E optou por trocar o treinador. Acho que o ponto da troca do treinador, eu nem acho assim que o Dorival é melhor que o Vitor Pereira, não é nem isso. Acho assim, que o Dorival deu certo ali, né? E é um lugar que tá difícil de algum treinador dar certo. O ambiente pro Dorival muito melhor. Lá não é fácil, né? Passou muita gente aí nos últimos anos no Flamengo e ninguém conseguiu ficar um ano. Nenhum treinador conseguiu, depois do Jorge Jesus, nenhum ficou um ano no Flamengo, né? Todos passaram 6, acho que agora o Vitor Pereira acho que é o 6º, né? Domenech, Rogério, Renato, Bruno, Paulo Souza e Dorival é o 6º. Da final da Libertadores pra cá, o Palmeiras jogou 4 vezes contra o Flamengo, 2 vitórias, 2 empates. O Flamengo dirigido por 4 técnicos diferentes. Então, ninguém está conseguindo dar. O Dorival deu certo. Aí você pode contestar, foi um pouco tempo, depois teve uma queda, não sei se continuaria bem esse ano. Mas quando você troca, independente do treinador ser melhor ou pior um que o outro, tem uma mudança. O Vitor Pereira, por mais que ele pegue uma base, é praticamente o mesmo time, ele tem alguma ideia diferente do Dorival. Ele não vai fazer exatamente igual o que o outro que saiu fazia. Não tem como, né? Então, alguma mudança ele vai fazer. E é um cara mais genioso, né, Bruno? Tem isso, é um cara que não evita confronto como o Dorival. Você vê o Vidal. O Vidal já tá puto, já tá arremessando chuteira. Uma das coisas que o Dorival fez, e ele fala isso até, foi a convivência com o grupo, né? Ele pegou de um treinador que não se deu bem com o grupo, que era o Paulo Souza. Começou prestigiando o Diego, você lembra? Sim, ele botou pra jogar. É isso? Depois para não arranjar confusão. Vamos tentar. Malaco, esperto. Mas tá certo. Aí ele montou um time... O outro nem conhece direito o futebol brasileiro. Aí ele fez um time nas Copas, outro time no Brasileiro, e não mudava. Dificilmente ele ia jogar a final da Libertadores, ele ia fazer alguma mudança, mesmo que alguém do time reserva estivesse muito bem. Ele meio que definiu aquilo. Então a primeira parte dele foi uma gestão de grupo, e deu certo. E teve méritos também na parte tática de treinador. Ele montou o meio-campo com um desenho um pouco diferente do que vinha antes, o que chama o desenho de um losango ali, que ontem o Vitor Pereira tentou fazer também, e funcionou. Ele encaixou o Gabigol com o Pedro, ele teve méritos também como treinador de futebol, não só como gestor de pessoas. Então, por isso que fica aqui, o cara deu certo de certa maneira. E quando troca, tem mudança. O cara ganhou 2 títulos. Deu certo. O time jogou bem em alguns momentos. Jogou. No começo dele, o time jogou bem. Aí depois foi caindo muito queda. E ele também teve aquela crítica, inclusive minha, de ter poupado em jogos que não deveria no Brasileiro, na minha opinião. Concordo, acho que pelo menos 2. O Palmeiras aqui e o Ceará. Esses 2 aí, o Flamengo poderia ter pelo menos brigado com o Palmeiras. Se ia ganhar o campeonato é outra coisa. O Palmeiras quase não deu chance pra ninguém. Mas ia brigar com o Palmeiras, né? Ia pelo menos incomodar. O Palmeiras, ele nadou sozinho. Aí não é demérito ao Palmeiras, não é mérito. É muito pelo contrário. Ele não deu a menor chance pra ninguém. O Palmeiras, ele nadou sozinho. O Flamengo podia brigar e não brigou, né?